Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso curso de matemática do ensino médio. Matemática básica do ensino médio. Rivelino, na aula anterior. Na aula anterior nós terminamos teoria dos conjuntos. Então o que foi que nós vimos? Nós vimos as operações com conjuntos, o que era conjunto, os tipos de conjunto. A gente falou sobre os conjuntos de uma maneira geral. E agora? Bem, agora a gente vai ver conjuntos numéricos. Ou seja, são os conjuntos que envolvem número, o nome já está dizendo, né, conjuntos numéricos. São conjuntos que envolvem números e cada um tem uma característica diferente, tá certo? É importante você entender os conjuntos numéricos porque eles são a evolução do outro. Por exemplo, o primeiro conjunto que surgiu foi o conjunto dos números naturais. Pelo próprio nome você já tem ideia de como é que ele surgiu, né? Ele surgiu para contar as coisas da natureza. Então, o conjunto dos números naturais surgiu para contar as coisas da natureza. Só que com o tempo o homem vai avançando no seu pensamento, nas suas necessidades, e só aquele conjunto, né, não satisfaz mais. Por exemplo, você começa a emprestar dinheiro, a pedir emprestado dinheiro, a ficar endividado, sei lá, a ir para locais com temperaturas abaixo de zero. Então você começa a sentir a necessidade de representar essas situações. Aí, dos naturais, avançou-se para o conjunto dos números inteiros, tá certo? Depois observou-se que só os inteiros também não resolviam nessa situação. Por exemplo, você queria medir o comprimento de alguma coisa. O comprimento de uma pessoa, por exemplo. E você viu que 1 metro ele não encaixava exatamente no tamanho de uma pessoa. Você precisava de números que não fossem inteiros, tá certo? Aí surgiram quem? Os racionais. Depois, na geometria plana, dentro da geometria plana, né, surgiram os irracionais, como a diagonal de um quadrado. E assim veio, reais, complexos, etc. Tá certo? Então, o que nós vamos estudar hoje é a evolução desses conjuntos, né, desses conjuntos numéricos. Começando desde os naturais até os números reais. Joia? Então é mais ou menos isso que a gente vai ver agora em matemática básica do ensino médio. Joia? Então vamos aqui para a lousa. Conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais. Nosso primeiro conjunto, tá certo? Conjunto dos números naturais. Chama-se conjunto dos números naturais, cujo símbolo é n, o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3. Pontinho, 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 né? Ou seja, o conjunto dos números naturais é o conjunto n igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. Observe que o conjunto dos números naturais ele começa onde? Começa no 0 e você vai acrescentando uma unidade a cada número. Então 0 mais 1 você acha o próximo, que é o 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3 e assim sucessivamente. Esse conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, tá certo? Começa no 0, vai até o infinito. Todo número nesse conjunto tem um sucessor, tá certo? Sucessor do 0 é o 1, sucessor do 1 é o 2, sucessor do 2 é o 3, mas nem todos têm antecessores. Nem todos não, só tem um número que não tem antecessor, que é o 0. O 0 não tem antecessor dentro dos naturais, tá certo? O antecessor do 1 é o 0, o antecessor do 2 é o 1, o antecessor do 3 é o 2, mas o 0 dentro dos naturais ele não tem antecessor, tá certo? Então vamos aqui para frente. Então está aqui o meu conjunto, né? Ó. Vamos marcar aqui, né? O conjunto dos números naturais. Ele inicia no 0 e vai até o infinito. Beleza, Rivelino. O que mais? Excluindo-se o 0, temos o conjunto dos números naturais não nulos, indicados por n estrela. Cuidado, moçada, quando você tiver um conjunto simbolizado com essa estrelinha indica que o 0 está sendo retirado do conjunto. Então, n estrela é o conjunto dos números naturais, excluindo-se dele o 0. Então, quem é o n estrela? 1, 2, 3, 4, até o infinito. Que é um subconjunto de n. Por que n estrela é um subconjunto de n? Porque o n estrela está contido no conjunto n. Tá? Então, o meu n estrela
é o conjunto dos números naturais não nulos. Joia? Beleza, Rivelino, vamos para frente. Exemplos. Vamos ver agora alguns problemas que envolvem o conjunto dos números naturais. Vocês notam que eles são bem básicos, né? Você imagina aí as 4 operações, que é toda construída em cima dos naturais. Então são problemas bem simples, nada muito complicado. O que eu trouxe aí foi algumas questões de concurso mais, vamos dizer assim, trabalhadas, tá? Mas nada assim muito difícil. Vamos dar uma olhadinha. Seja H o conjunto N pertencente aos naturais, tal que N é menor ou igual a 40 e maior ou igual a 2. N múltiplo de 2, N não múltiplo de 3. Qual o número de elementos de H? Então, observe que o conjunto H é todo valor de N que vai de 2 a 40. Né? N pertence aos naturais, tal que N é menor ou igual a 40 e maior ou igual a 2. Só que esse N, ele é um múltiplo de 2 e ele não é múltiplo de 3. Qual o número de elementos de H? O que é que nós vamos fazer? A gente vai construir o conjunto e depois retirar, usar as condições que ele deu, né? E contar quantos elementos satisfazem as nossas condições, tá certo? Vamos aqui para a lousa. Então, o nosso conjunto N, ó, vai de 2 a 40. Né, ó. Seja H o conjunto N pertencente aos naturais, tal que N é menor ou igual a 40 e maior ou igual a 2. O N é múltiplo de 2. O N é múltiplo de 2. Mas o N não é múltiplo de 3. Então vamos lá. Quem é o meu conjunto H? Quais são os elementos que pertencem ao conjunto H? Vou começar com 0. O 0, ele não pode pertencer ao conjunto H. Por quê? Porque o 0 é um múltiplo de 3. Tá certo? O 1 também não serve, porque o N tem que ser um múltiplo de 2. Né? N tem que ser múltiplo de 2. O 2 serve. O 2 é múltiplo de 2. Tá certo? Então, beleza. E ali no 3 serve? O 3 não serve. Por quê? Porque ele não pode ser, o N, um múltiplo de 3. Mas já o 4 serve, né? Ó, 4 é múltiplo de 2. 5 não é múltiplo de 2. 6. Ora, o 6 é um número par, mas ele é múltiplo de 3. E o meu N não é múltiplo de 3, tá certo? 7. 7 não é múltiplo de 2. 8. Opa, o 8 é par, né? O 8 é par e além de ser par, ele não é múltiplo de 3. Beleza. O 9. O 9 não serve, porque o N tem que ser um múltiplo de 2. Quando você diz que N é múltiplo de 2, você já está dizendo que ele é um número par. Então a gente só vai analisar os números pares, tá certo? Até para ganhar mais tempo. Vamos lá, 8, 9, 10. O 10 não é múltiplo de 3. O 12 é múltiplo de 3, então não serve. O 14, ele não é múltiplo de 3. O 16 também não é múltiplo de 3. O 18 é par, mas é múltiplo de 3, então não serve. O 20 é par e não é múltiplo de 3, então o 20 serve. O 22 também serve. O 24, ele é par, mas ele é múltiplo de 3, então não serve. O 26 serve, porque o 26 é par e não é múltiplo de 3. O 28 é par e não é múltiplo de 3. O 30 é par, mas ele é múltiplo de 3, então não serve. Mas o 32 serve. O 34 também serve. O 36 é par, mas ele é múltiplo de 3, então não serve. O 38 serve e o 40 serve. Pronto, todos esses elementos, né, ó, podem ser o conjunto H. Então ele disse que o conjunto H é todo valor de N pertencente aos naturais, tal que N é menor ou igual a 40 e maior ou igual a 2. N é um múltiplo de 2, ou seja, N é par e não é múltiplo de 3. Aí ele pergunta, qual é o número de elementos de H? Então, quantos elementos pode ter o meu conjunto H? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
Então, meu conjunto H, o número de elementos são 14 elementos. Joia? O meu conjunto H pode ter 14 elementos. Beleza, Rivelino, vamos para a próxima. Questão 2. Exemplo 2, né? Sendo A igual a N tal que N é igual a 2P menos 1 e P pertence a B, qual é a condição sobre B para que N seja um número natural ímpar? Então, sendo A igual a todo elemento N tal que N é igual a 2P menos 1 e P pertence a B, qual a condição sobre B para que N seja um número natural ímpar? Então, eu tenho que descobrir qual é o conjunto B, tá certo? Para N igual a 2P menos 1 ser sempre ímpar. Então, vamos lá. N é igual... Deixa eu ajeitar aqui. N é igual a 2P menos 1. N é igual a 2P menos 1. Se P for igual a 0, implica que N é igual. 2 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Beleza. Se P for igual a 1, implica que N vai ser igual. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Opa! Se P é igual a 2, implica que 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. N igual a 3. Se P for igual a 3, quem é que vai ser o N? 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Observe que, com exceção do zero, com exceção de P igual a 0, para P igual a 1, 2, 3 e assim sucessivamente, o N está gerando o conjunto dos números ímpares. Ó. N igual a 1, N igual a 3, N igual a 5. Se eu chamar aqui o P de 4, eu vou encontrar N igual a 7, né? Então ele pergunta, se P pertence a B, qual é a condição sobre B? Qual é a condição sobre B para que N seja um número natural ímpar? Então, quem é que tem que ser esse conjunto B, já que o P, que eu estou substituindo, pertence a ele? Quem é que tem que ser esse conjunto para que o N dê sempre um número ímpar? Ora, pessoal, pelo que a gente está vendo aqui, ó, ele começa a dar um número ímpar desde P igual a 1. Ó. P igual a 1, 2, 3, tá certo? Então, se o meu conjunto B for igual ao conjunto dos números naturais, com exceção do zero, se o B for igual a N estrela, você vai ter que o B pertence, o P, né, ó, pertence a B. Então, o P vai ser os números naturais sem o zero. E na hora que você substitui P, os valores de P pelos naturais sem o zero, você vai estar gerando N como números ímpares. Então, a condição de B seria qual? Naturais estrelas. Se o B for um natural estrela, tá certo? Então, ou seja, números naturais tirando zero, você vai ter sempre N igual a um número ímpar. Então, resposta, B igual ao natural estrela. Beleza, Rivelino, para frente. Conjunto dos números inteiros. Aí é que vem nosso segundo conjunto. Como eu disse antes, os conceitos de conjuntos eles foram sempre sendo acumulados. Você tinha os naturais, que satisfaziam uma certa necessidade, e agora você veio com os números inteiros. Você teve uma necessidade maior de representar dívidas, de representar temperaturas abaixo de zero, né, de fazer negociações e você ficar devendo, ou alguém dever a você. Então, para isso, a gente necessitou de um novo conjunto de números. E aí veio o surgimento do conjunto dos números inteiros. Então, vamos dar uma lida e ver quem são os inteiros. O conjunto dos números inteiros. Chama-se números inteiros, ou simplesmente inteiros,
os números menos 3, menos 2, menos 1, né? Já começa com os pontinhos ali, né? Já vem do menos infinito. Aí 1, 2, 3, até mais infinito. Cujo conjunto representa-se pela letra maiúscula Z. Observem que o Z, quem é o conjunto Z? O conjunto Z nada mais é do que o zero, os números positivos e agora os números negativos. Se depois do zero vem o número 1, antes do zero vem o número menos 1. Se depois do 1 vem o número 2, antes do menos 1 vem o número menos 2. Então, o conjunto dos números inteiros, ele é representado pelo zero, por todos os números positivos e todos os números negativos. São esses os números que compõem os inteiros. Vocês estão notando que a necessidade do homem faz isso aí avançar, evoluir, né? Você tinha só os números naturais, só os números positivos, agora a gente precisou de números negativos para satisfazer aí as nossas necessidades. Já, então vamos marcar aqui o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos inteiros representados pela letra Z, ó. Já representados pela letra Z, é composto por menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Vai até o infinito para o lado direito, vai até o menos infinito para o lado esquerdo, né? Então, à esquerda do zero estão os números negativos, à direita do zero estão os números positivos. Vale salientar que os números crescem sempre para o lado direito, tá certo? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Os números eles crescem para o lado direito. Joia? Então vamos lá. Neste conjunto, destacamos os seguintes subconjuntos. A gente vai ver alguns subconjuntos do conjunto Z. Então bora lá. Rivelino, o que são subconjuntos de Z? São conjuntos que estão contidos no conjunto Z. Então vamos ver alguns. Item A, conjunto dos números inteiros não nulos. Conjunto dos números inteiros não nulos. Ora, moçada, se ele está dizendo conjunto dos números inteiros não nulos, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente retirar o zero do conjunto. Então vai ser o conjunto dos números inteiros retirando o zero. Se você retira o zero do conjunto dos inteiros, o que é que fica? Ficam os negativos e ficam os positivos. Então está ali, né? Ó, Z estrela, conjunto dos números inteiros não nulos. Z estrela. Menos 3, já vem os pontinhos lá do menos infinito, né? Aí menos 3, menos 2, menos 1, tira-se o zero. Aí 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, conjunto dos números inteiros não nulos. Z estrela. Item B. Conjunto dos números inteiros positivos. Opa, Rivelino. Conjunto dos números inteiros positivos. Ah, vou pegar só os positivos, Juliano. Só os positivos. Agora tenha cuidado. O zero não é um número positivo, tá certo? Tenha muito cuidado com isso. Quando você vai pegar o conjunto dos números inteiros positivos, ele começa no 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. O conjunto dos inteiros positivos, ele exclui o zero e os negativos, tá certo? Ah, não quer dizer que o zero não é positivo, não. O zero é nulo. Ele nem é positivo, nem é negativo. Tanto que o conjunto dos inteiros positivos, ele é simbolizado pelo quê? Z estrela, fica uma estrelinha lá em cima para dizer que o zero saiu do conjunto, e fica uma cruzinha embaixo, Z+, para dizer que são só os positivos. Vamos dar uma olhadinha na lousa. Então, Z estrela mais é igual a 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. É o conjunto dos números inteiros positivos. Item C, conjunto dos números inteiros não negativos. Rivelino, conjunto dos números inteiros não negativos são os positivos. Não, meu filho, tenha calma. Olha, a gente acabou de ver o conjunto dos inteiros positivos. Quem são os inteiros positivos? Começa no 1, vai até o infinito. Os inteiros positivos, você tira os negativos e o zero.
Agora você tem um conjunto dos inteiros não negativos. Ora, o conjunto dos inteiros não negativos, se o número não é negativo, o zero entra. Porque o zero não é negativo. Ah, mas ele também não é positivo. Sim, mas o nome do conjunto é conjunto dos números inteiros não negativos. Então, só vou excluir os negativos. Seria o famoso Z+, né? Ó. Z+, conjunto dos números inteiros não negativos. Está ali, o Z+. Quem é? O 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até infinito. Rivalino Z+, coincide com os naturais. Estou prestando atenção aqui. O Z+, é igual aos naturais. Exatamente. O conjunto Z+, começa no 0, vai até o mais infinito. Então, coincide com os naturais. Já é? Vamos para frente. Conjunto dos números inteiros negativos. Olha aqui, ó. Inteiros negativos. Só serve os negativos. Então, o zero não entra, com certeza. O zero não é negativo. Nem entre o zero, nem entre os positivos. Só entre os inteiros negativos. Então, seria o quê? A simbologia? O Z, para dizer que é inteiro. Estrela, porque o zero não entra. Menos. São só os negativos, tá certo? Está ali, né? Conjunto dos números inteiros negativos. Z, estrela, menos. Começa desde o menos infinito, né? Aí menos 3, menos 2, termina no menos 1. E por último, o conjunto dos números inteiros não positivos. Ora, o conjunto dos números inteiros não positivo não quer dizer que sejam só negativos. Não positivo é tudo aquilo que não é positivo. O zero, ele não é positivo. Os negativos, eles não são positivos. Então, vai ser quem? Vai ser o zero mais os negativos. Tá certo? Vai ser só o Z-, né? O famoso Z-. Então, quem é o Z-? Começa lá do menos infinito, aí menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Esse é o conjunto dos números inteiros não positivos. Então, você tem aí 5 subconjuntos, né? A, B, C, D, E, 5 subconjuntos do conjunto dos números inteiros. É interessante você ver a diferença de cada um, a simbologia de cada um, isso é importante. Tá? Porque às vezes no concurso é só mesmo questão de V ou F, as questões bem básicas sobre isso, e às vezes você se perde porque não lembra disso aí. Então, muito cuidado com estes subconjuntos. Joia? Vamos aqui dar continuidade. Exemplo. Você tem agora uma bateria aí de exercícios para você colocar V ou F. Qual a finalidade disso? Bem, a finalidade é só você ir relembrando esses conjuntos. Porque não adianta você dizer quem são os naturais, quem são os inteiros, e você não forçar um pouquinho para ir assimilando isso aí. Joia? Então vamos aqui para a lousa. Quais das proposições abaixo são verdadeiras? Eu vou colocar V ou F, tá certo? Então vamos lá. 0 pertence aos naturais. Vamos riscar aqui, né? 0 pertence aos naturais. Ora, pessoal, a gente já viu que o conjunto dos números naturais começa no 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito. Então, o 0 pertence aos naturais? Pertence. É uma relação de pertinência, porque aqui é um elemento, aqui é um conjunto. Então, você tem que usar a relação de pertinência. Jamais uma relação de inclusão. Então, isso aqui é verdadeiro. Joia? Beleza, Rivelino. O que mais? 2 menos 3 pertence ao natural, ao conjunto dos números naturais? Ora, pessoal, 2 menos 3... 2 menos 3, você tem 2, deve 3. Você paga os 2 e ainda vai ficar devendo 1. Então, 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 pertence aos naturais. Ora, nos números naturais, você não tem números negativos. Começa no 0, vai até o mais infinito. Então, os números negativos não pertencem, não estão contidos nos naturais. Então, 2 menos 3, como dá menos 1, menos 1 pertence aos naturais? Falso, né? Menos 1 não pertence aos naturais. Rivelino, os naturais estão contidos nos inteiros? Ora, para começar ele está usando a relação de inclusão. Contido, contém, está contido, não está contido. Então,
conjunto para conjunto, realmente você usa a relação de inclusão. Quem são os números inteiros? Será que os naturais estão contidos nos inteiros? Com certeza, né? Ó, a gente acabou de ver que os inteiros são os negativos, o zero e os positivos. Joia? Então, na hora que ele me pergunta se os naturais estão contidos nos inteiros, ora, os naturais começam no zero, vão até o mais infinito. Então, 0, 1, 2, 3, 4, até mais infinito. Esses são os naturais. E esses naturais, eles estão contidos nos inteiros? Com certeza. Né? Então, verdadeiro. Joia? Naturais, união Z menos é igual a Z. Ele quer saber que se eu unir os números naturais com o Z menos, isso aqui vai dar o meu conjunto Z. Vixe, Rivalino, não lembro mais quem é o Z menos. Vamos lembrar quem é o Z menos? Está aqui, né? Ó. Z menos. Quem são os Z menos? O Z menos é o conjunto dos números negativos até o zero. Tá certo? Z menos é o conjunto dos números inteiros não positivos. Então, vem lá de menos infinito até o zero. E agora, Rivelino? Agora, você vai unir isso aí com os naturais. Ora, mas os naturais começam no zero e vai até mais infinito. Então, seria você pegar esse conjunto, juntar com o zero, que já está aqui, né? Aí acrescentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o mais infinito. Ora, se eu junto os números negativos com o zero, com os positivos, eu estou acabando de construir quem? O meu conjunto Z, né? Ó. Lembra do conjunto Z? São os negativos, o zero e os positivos. Então, eu acabei de criar o meu conjunto Z. Por quê? Porque ele pediu para eu unir o Z menos com os naturais. Então, Z menos com os naturais, Z menos com os naturais dá o conjunto Z? Verdadeiríssimo, né? Isso aí. Z mais interseção Z menos é igual a vazio? Z mais interseção Z menos. Isso aqui dá o vazio? Vamos ver cadê o Z mais. Está aqui o Z mais. Ó. O Z mais, 0, 1, 2, 3, 4, até mais infinito. Z menos, vem do menos infinito até o zero. Aí ele quer saber se Z mais, interseção Z menos, dá o conjunto vazio? Não, né? Ó. Eles têm um elemento em comum. Qual é esse elemento em comum? O zero. O zero é um elemento comum entre o Z mais e o Z menos. Então aquilo ali é falso, né? Ó. Isso aqui é falso. Z mais interseção Z menos são aqueles elementos que tanto tem num como tem no outro. Então não é vazio, é o zero. Isso aqui é falso. Joia? Menos 3 ao quadrado pertence ao Z menos. Menos 3 ao quadrado é mais 9. Mais 9 pertence ao Z menos? Não, né? Ó. O Z menos, ele é composto por quem? Se você olhar aqui, ó. O Z menos ele é composto pelos números negativos e o zero. Isso aí é o Z menos. Como menos 3 ao quadrado dá mais 9, então isso aqui é falso. Joia? Menos 4 vezes menos 5. O resultado disso é igual ao Z mais. Menos 4 vezes menos 5. Isso aqui é igual ao Z mais. Menos 4 vezes menos 5 dá mais 20. Eu acho que isso aqui, moçada, eu devo ter digitado errado, era para ser pertence, tá certo? Pertence ao Z mais. Então, menos 4 vezes menos 5 dá mais 20. Mais 20 pertence ao Z mais, verdadeiro, tá certo? Porque dizer que 20 é igual ao conjunto Z mais, tá falso, né? Não tinha como, né? Como é que eu vou dizer que 20 é igual ao conjunto Z mais? Não tem sentido. Então, vocês ajeitem aí e coloquem pertence, né?
Menos 4 vezes menos 5 dá mais 20. Mais 20 pertence ao Z mais, verdadeiro. 0 pertence ao Z menos, 0 pertence ao Z menos, verdadeiro, né? O 0 pertence ao Z menos. Os Z menos são os não positivos, então é o 0 e os negativos. 5 menos 11 pertence a Z, também é verdadeiro. 5 menos 11 dá menos 6. Menos 6 pertence aos inteiros, pertence. Então isso aqui é verdadeiro. Então, moçada, com isso a gente já viu dois conjuntos, naturais e inteiros. Tá? Resolvemos algumas questões, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade. Tá certo? Um forte abraço, valeu.